aí também, em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27 até o versículo 30. A gente vai terminar hoje o capítulo 1. Já estamos alguns domingos aí nessa série de mensagens e Deus tem falado muito ao meu coração e eu acredito que ao seu também. Filipenses, capítulo 1, versículo 27 ao 30. Eu vou estar lendo na versão NVI, tá? Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar. E agora ouvem que ainda enfrento. Amém. Eu acredito que um dos avisos que passou aí enquanto estava tocando louvor, eu não sei se todo mundo pegou, mas eu acho que era dos pequenos grupos. E eu não sei se você está participando de algum pequeno grupo, mas o pequeno grupo é um meio como a gente se reúne como igreja, como a gente se alimenta, como a gente tem comunhão. E se você ainda não está participando, eu acho que chegou sua hora. Entra lá no nosso site, nas nossas redes sociais, verifica com os líderes quais os pequenos grupos aí mais próximos. Alguns já estão se reunindo presencialmente e é uma maneira, eu acredito, das mais saudáveis, a gente manter aquela intencionalidade de se encontrar, de conversar, de compartilhar. E nas últimas reuniões do pequeno grupo de jovens, a gente está se reunindo às sextas-feiras, de maneira quinzenal, e uma das últimas reuniões a gente tem conversado a respeito da nossa intencionalidade também com Deus e com as pessoas em falar a respeito de Deus. Tá aí o aviso. Obrigado, Marcelo. E a nossa intencionalidade de falar a respeito da vida cristã, a respeito de Deus, a respeito da palavra. E uma coisa muito triste é que isso não tem acontecido. E eu percebi isso no meu coração, não só nas pessoas do nosso grupo, mas também comigo. A gente não fala disso. A gente senta, a gente conversa sobre a palavra, a gente abre a Bíblia, a gente ora, mas na nossa amizade, na nossa comunhão, aquilo que surge naturalmente, a gente acaba não falando. A gente não confessa pecados, a gente não compartilha nossas lutas, a gente não fala a respeito de Deus, que é algo que é a pessoa mais valiosa para nós, como cristãos, e a gente acaba não falando dessas coisas. E tem um assunto que, pelo menos eu identifiquei em mim, e que eu identifiquei no grupo, que acaba sempre surgindo, como substituto, vamos dizer assim, que é o trabalho. Nossas carreiras, profissões, ela tem substituído o nosso coração em algumas pessoas. E pelo menos eu vejo isso na minha geração. Eu acredito que eu devo ser um dos mais novos aqui. E eu tenho percebido isso no grupo. A gente fala muito de trabalho. E uma coisa que expõe o que está no nosso coração é o que a gente fala. O que a gente conversa, o que a gente compartilha, expõe o que está dentro, o que se passa, o que preocupa a gente, o que infesta a nossa mente, e a gente fala muito de trabalho. E trabalho é só um exemplo. Como esse assunto ele acaba tomando boa parte da nossa comunhão, isso mostra qual que é a nossa prioridade. E a gente acaba tratando a vida cristã, a nossa vida com Deus, de uma maneira isolada. A gente separa numa caixinha tudo que está relacionado à vida cristã, a gente coloca ali naquele canto. Só que a vida cristã não é a respeito disso. Ela não trabalha isolada. A gente não pode separar aquilo que tem a ver com Deus daquilo que não tem a ver com Deus, aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Essa separação não acontece. Ela não acontece com Paulo, com o apóstolo Paulo, não acontece na igreja de Filipenses, ou é isso que o apóstolo Paulo está exortando a igreja. Isso não ocorre.
A vida cristã ela não pode ficar isolada, até porque poucas coisas na vida andam isoladas. Tudo está meio que conectado, as coisas se sobrepõem. O trabalho, que é algo que a gente conversa muito, ele influencia a nossa vida familiar. Os relacionamentos familiares, como a gente está com os nossos amigos, influencia a nossa produtividade. O que a gente produz influencia a nossa satisfação pessoal. A nossa saúde vai influenciar todo o resto, porque se você tiver com aquela dor na lombar, que às vezes eu sinto de ficar sentado o dia todo, você não produz, você fica concentrado naquilo. Então as coisas, elas se sobrepõem, elas se influenciam. Então por que a vida cristã ela seria diferente em algum aspecto? A grande questão é que ela não é diferente. E se a gente expandir isso para o âmbito social, público, o que os governantes, empresários, organizações, eles decidem, influencia na nossa vida, nas nossas escolhas, o que a gente opta em fazer, se a gente vai viajar ou não, se a gente vai se mudar, se a gente vai continuar no emprego. A gente viu isso durante toda a pandemia. Isso aconteceu há 1 ano e meio, isso tem acontecido. O que as pessoas lá do alto decidem, a gente adequa às nossas decisões e, graças a Deus, Ele nos fez com uma certa flexibilidade. E um exemplo ainda mais recente nessa semana, não sei se vocês perceberam, ou ficaram muito ansiosas quando o Facebook caiu. Eu não sei se vocês perceberam na segunda-feira, acho que todo mundo aqui percebeu, todo mundo usa o WhatsApp. O Facebook caiu junto com o Instagram, junto com o WhatsApp, e eu não sei você, eu reiniciei meu celular, como acho que todos os milhões de brasileiros, achando que era um problema meu. E um fato virou manchete na mídia, derrubou ações na Bolsa de Valores, gerou prejuízo em negócios. Uma empresa que teve um problema técnico de configuração mexeu na dinâmica de todo mundo, deixou todo mundo apavorado. Eu sei que deixou apavorado porque eu sou aqueles fofoqueiros de Twitter, eu vou lá na hashtag só para ver o que está rolando. Não sei vocês, é algo totalmente pessoal. Mas eu sou eu não posso, tá gente? Eu não sou daqueles que brigam na internet. Mas eu gosto de acompanhar a repercussão e as pessoas ansiosas, indignadas, reclamando porque elas não conseguem mandar uma mensagem. Ou porque o negócio delas depende de um aplicativo. Uma empresa que tem um problema impacta em toda uma sociedade. E a gente começa a ver como as coisas se conectam. Então a vida não tem caixas. A gente não abre, fecha de acordo com a conveniência. Ela é uma estrada movimentada, muita coisa no caminho, muita coisa acontecendo, muito obstáculo, muita lombada. E às vezes a gente nem decide por qual caminho a gente vai percorrer, a gente só entra no caminho. E a carta de Filipenses, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, nesse texto ele está tratando de algo parecido com isso. A igreja de Filipos aqui, a gente já estudou a história, já viu algumas coisas a respeito dessa igreja. Ela conhece a sua história, ela sabe como ela surgiu. Ela creu na mensagem que Paulo trouxe, sabe qual que é o fim, ou a esperança da salvação que eles depositaram na mensagem de Paulo, que é o Evangelho. Eles sabem o que vai acontecer, eles sabem qual que é a esperança, que é a volta, que é o retorno de Cristo. Eles estão conscientes disso. Só que tem algo no meio. Tem algo ali nessa lacuna entre entender a mensagem do Evangelho, o fim, que é a esperança, né, da salvação em Cristo Jesus. Tem algo aqui nesse meio, que é a vida. A vida, ela tá aí. Ela vai ser vivida. Você vai acordar amanhã cedo. Na segunda-feira você vai tomar seu café da manhã, você vai ter que trabalhar, você vai ter que aguentar seu chefe ou seus funcionários. Você vai ter que estudar, você vai ter que lidar com sua família. A vida está aí, essa lacuna. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele quer tratar da vida da igreja em Filipos. Só que o Evangelho, que é essa mensagem que essa igreja confiou e acredita, ela não propõe um estilo de vida descompromissado domingueiro. Não dá para ser só os domingos. Ela engloba tudo. Ela tem que permear todas as áreas da nossa vida. E um dos fatores que eu queria deixar em mente, por isso que eu falei dos pequenos grupos aqui da comuna,
e é um assunto que vai permear durante todo esse texto, é o assunto da comunhão. Paulo vai tratar de todos os assuntos aqui, de salvação, perseverança, pertencimento em termos de comunhão, em termos da importância da igreja estar junta e da gente ter humildade uns com os outros. E tem 3 elementos que eu queria destacar aqui desse texto, que eu acho que a gente precisa incorporar aqui. O primeiro é pertencimento. E o versículo 27 vai falar disso. Vamos ler. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, e que eu, sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então a orientação de Paulo aqui é que eles se portassem como cidadãos dignos do Evangelho. Ou, algumas versões vão até trazer, que eles vivam dignamente em comunidade. Então, aqui, se a gente entrar no contexto dessa igreja, Filipos ele é uma colônia romana. Então era de se esperar, como todo império, que os cidadãos desse império eles se orgulhassem da sua cidadania. E Paulo, ele quer que eles se orgulhem e se dediquem e tenham consciência de que eles não são só cidadãos romanos, mas que eles são cidadãos do reino de Deus. Cidadãos celestiais, cidadãos de outro reino muito maior que esse império que havia dominado toda aquela região. Por mais que eles se orgulhassem da cidadania deles, eles pertenciam a algo que ia muito além, que englobava tudo. Então a cidadania deles não dizia respeito apenas a Roma, agora eles eram cidadãos de algo maior. E essa postura deveria permanecer, quer Paulo estivesse lá ou não, porque não se tratava a respeito só do apóstolo Paulo estar lá ou ir visitá-los, porque era o desejo, a gente percebe isso, que é o desejo deles de voltar para aquela cidade, mas era algo que eles deveriam fazer por Deus, pela unidade da igreja. E frequentemente a gente esquece, pensando nessa questão de cidadania digna, a gente esquece como o pecado, ele afeta a nossa vida. Como o pecado afeta não só a nossa vida, mas a nossa comunidade. O pecado não é isolado. Ele não funciona secretamente, por mais que ninguém esteja olhando. Ele não é algo que influencia só você. Um exemplo disso é a ceia. Quando a gente toma a ceia ela só funciona se a gente estiver junto. Se a gente não estiver junto, ela não funciona tão bem assim. Ela funciona quando a gente está junto e antes dela, normalmente o pastor André, o pastor Jair dão aquele momento para a gente sondar o nosso coração. É de praxe, Quem é de igreja há bastante tempo sabe desse hábito, e é algo que o apóstolo Paulo mesmo coloca em Coríntios para a gente fazer. Sondem o coração antes de tocar na mesa. Por quê? Porque o meu pecado e o seu pecado influenciam a comunidade. Não tem nada de secreto, não tem nada de isolado. Ele influencia a gente como corpo. Isso tem a ver com participar dignamente, de ser um cidadão digno do reino de Deus. Só que isso é algo que Jesus nos torna. Ele nos torna dignos, não nós. Não é você sondar o seu coração para você se perdoar, para você lidar consigo mesmo, para você resolver seus problemas ou eu, e a gente toca na mesa. Não, Jesus nos torna dignos. Ele restaura o meu coração e ele me torna digno para isso. E é por isso que eles deveriam ter essa noção de pertencimento a uma comunidade, guiada por esse espírito que ele está falando, por um só espírito ali no final do versículo, lutando unânimes por essa fé evangélica. E Paulo ele vai falar do evangelho diversas vezes aqui. Então a gente precisa ter essa noção de pertencimento que isso implica. Viver de maneira digna e viver sabendo que a nossa vida influencia a nossa comunidade. E um segundo elemento que eu queria destacar é a salvação. É a esperança da fé evangélica. Se a gente for no versículo 28, Paulo vai falar: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus. Então a gente vê aqui que além do pertencimento, a salvação, ela é um elemento essencial para que a igreja fique firme, para que ela continue ali sustentada.
E é por isso que os filipenses eles não deveriam deixar se intimidar. E aqui, no original, esse não deixar se intimidar remete a aquele susto que cavalos tomam, sabe? Quando eles se assustam e saem correndo e fogem. É isso que está falando aqui. A oposição não deve te fazer fugir, te assustar, te deixar amedrontado, medroso que sai correndo. E aqui a igreja de Filipenses eles lidaram com diversos tipos de oposição, como toda a igreja primitiva. É algo bem interessante aí da história da igreja, como as religiões pagãs influenciavam dentro da igreja, como tinha pessoas ali no meio da igreja que tentavam colocar essas práticas, muitas vezes imorais, muitas vezes idólatras ou de feitiçaria dentro da igreja, e Paulo combate isso. Essa era a oposição que a igreja estava enfrentando. E eles não deveriam se deixar intimidar. Por quê? Porque a conduta deles era a confirmação de que eles eram salvos. A forma como eles agiam e respondiam à oposição era a confirmação de que eles eram salvos. Só que da mesma maneira, a conduta deles, digna, envergonharia a oposição, os opositores. Por isso que é sinal de destruição. Porque a igreja, ela é um sinal tanto de destruição quanto de salvação. Porque o testemunho da igreja, pelo testemunho da igreja, as pessoas são atraídas a Deus ou elas optam pela rebeldia. A igreja ela tem que ser o parâmetro. Claro que, tanto eu quanto você, a gente é falho, a gente dá mancada, a gente peca. Só que, pela graça de Cristo, a gente serve como parâmetro para a sociedade. Como equilíbrio de justiça, de paz, de perseverança em meio ao sofrimento. E Paulo vai falar a respeito dessa questão da perseguição e do sofrimento que isso causa no versículo 29. Versículo 29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E crer, aqui é um privilégio dado pelo próprio Deus. Já que Ele mesmo se revelou, né? Não foi nós que chegamos até Deus e conquistamos um espaço com Ele. Deus veio aqui através de Cristo. Passou por tudo que nós passamos. Ele se revelou a nós e por isso que é um privilégio, é dado. E a partir do momento que Jesus vem até nós, Ele se submete às nossas condições. O próprio Deus vem aqui e Ele passa pelo processo que eu e você passamos de crescimento, aprendizado, trabalho duro, fome, disputas, Ele é traído e Ele passou por algo que vai ser inevitável para mim e para você, que é a morte. Ele passou por tudo. E Filipenses 2, e a gente vai chegar nesse texto, e vai ser muito lindo, porque o texto é lindo, em que Paulo fala a respeito de como Cristo deixa todas as coisas e dá um exemplo de humildade. E Paulo vai usar isso para falar sobre a necessidade de sermos humildes uns com os outros dentro da comunhão, dentro da comunidade. Então, seguir a Cristo implica isso, passar por tudo, tanto da glória, porque essa é a promessa do Evangelho, que nós vamos estar com Cristo, quanto pelo sofrimento, que Ele passou e deu exemplo. Seguir a Cristo, ser salvo, implica isso. E aí a gente chega no terceiro elemento que eu queria compartilhar com vocês, que é a perseverança. Esse texto fala. No versículo 30, Paulo ele vai lembrar que a luta que os filipenses estão enfrentando é o mesmo pela qual ele passou. Versículo 30 vai falar: já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Então a história do nascimento da igreja em Filipos, ela é um exemplo. O capítulo 16 lá de Atos explica melhor. Na primeira pregação do pastor André, ele trouxe a história dessa igreja. É uma história muito cheia de aventuras, né, para o apóstolo Paulo, mas muito sofrimento, muita oposição. E a princípio nem estava nos planos do apóstolo Paulo passar por lá, mas ele é mandado, não é nem guiado, ele é mandado pelo Espírito Santo para lá, para essa cidade. E Paulo ele vai enfrentar diversas situações ali quando ele chega. Ele tem que lidar com presença demoníaca, ele é preso, ele teve seus pés amarrados num tronco, ele foi açoitado. E tudo isso por conta da pregação do Evangelho.
Então ele havia passado por oposição ali. E é bem provável que, mesmo com a disposição de Paulo em passar, em sofrer pela proclamação do Evangelho, talvez ele não teria escolhido dessa forma. Só que mesmo assim ele persevera. Ele entendia que a vida dele era para a proclamação do Evangelho. Tanto que essa carta que a gente está lendo, e por isso que a gente sempre tem que lembrar do contexto das coisas, essa carta é escrita de uma prisão. E a gente tem que lembrar que é uma carta de ânimo e de motivação. Então imagina que alguém que está preso está motivando. Está trazendo uma palavra de perseverança para você que está livre. Esse é o teor dessa carta. Paulo aqui é um prisioneiro otimista. Ele está feliz com o avanço do Evangelho, apesar dele estar preso. E ele sabe que a prisão dele serve para impulsionar o Evangelho, impulsionar a proclamação das boas novas. Tanto que no mesmo capítulo, que foi um texto da pregação do Paulinho na semana passada, ele vai deixar claro no versículo 21 que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a missão de Paulo permeava toda a vida dele. Se para ele viver é Cristo, significa que tudo que compõe a vida dele, todas as áreas da vida dele servem para a proclamação do reino de Deus. Não é para ele mesmo, não é para as conquistas dele, não é para o mérito, é para a proclamação do reino. E a morte é o prêmio. Por mais triste que seja a morte ela nunca vai ser algo alegre ou algo que nós devemos comemorar nunca. Porque ela significa as consequências do pecado na nossa vida. A morte simboliza isso, só que para Paulo é lucro, porque a morte é a concretização da esperança do Evangelho. Então ele sabe que viver é Cristo e o morrer acaba sendo prêmio pela graça de Deus. E a vida dele tinha um objetivo, Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. E essa é a esperança, a vida eterna, para ele e para as pessoas pela qual Cristo morreu. E no versículo 6, Paulo vai reafirmar essa esperança, ainda no capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então não seria a igreja de Filipenses que completaria, não é eles que chegam no alvo, é Cristo, é o Espírito Santo que completa a obra de salvação no coração deles. E essa esperança vale para a gente hoje. A gente precisa sempre lembrar disso, que a gente está sendo aí abençoado com essa carta de tabela. Deus trouxe até nós um escrito que era para outra igreja, para abençoar essa igreja, a Comunidade Batista de Santo André. Para lembrar para a gente que a obra que o Senhor começou no nosso coração vai ser completa. E esse dia de Cristo é a esperança. O dia em que todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. O pecado e as consequências do pecado e do mal vai ser destruído e a gente vai viver eternamente com Deus. E até tinha notado aqui quando eu estava revendo, se isso tem esquentado meu coração de alguma forma. E a palavra é essa mesmo, é esquentar, aquecer o coração. Porque isso vira mantra, né? A gente vem aqui domingo após domingo, a gente fala sobre isso, a gente lê a Bíblia e tal, mas em algum momento a nossa mente transforma isso em hábito, isso vira mantra e a gente acaba não sentindo o peso que é saber de que estaremos com Cristo. E trabalho, que é algo que, pelo menos entre a minha roda, né? As pessoas com quem eu compartilho, a gente gosta de falar, em perspectiva com a eternidade é nada. É uma responsabilidade, Deus nos chamou para o trabalho, eu não estou aqui desmerecendo, eu trabalho, estudo, mas se colocar em perspectiva com o objetivo, pequeno. É pequeno. E é a pergunta que eu coloquei para mim, isso tem esquentado meu coração de alguma forma? Isso tem me trazido alegria? Tem me feito acordar diferente? Tem me feito tomar meu café da manhã diferente na segunda de manhã? Nós fomos salvos por Cristo. Nós esperamos pelo dia que Ele vai voltar
Só que o tempo, ele não para. Ele não vai avançar mais rápido, ele não vai parar. Se a gente for lá para a carta de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Paulo está tratando com esse problema. As pessoas estão lá, muitos, né, esperando Jesus voltar. Estão lá, tranquilos, fazendo nada. E Paulo vai falar, ó, trabalha. É trabalhar. Porque a vida está aí. O tempo não para ou não avança mais rápido por conta da esperança. A vida está aí, ela tem um propósito, ela tem uma missão que é proclamação do Evangelho. Que é uma vida digna do reino de Deus. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio. E os filipenses, eles são lembrados que a luta que eles estavam enfrentando é a mesma que Paulo enfrentou, porque o inimigo é o mesmo. O inimigo que Paulo enfrenta quando ele chega na cidade é Satanás, é o mal, são os demônios, o pecado. E a igreja de Filipos está enfrentando a mesma coisa. É o mesmo inimigo. Por isso que eles também podiam depender da mesma fé, da mesma perseverança dele, com a mesma base, que é a salvação em Cristo. E a gente tem o exemplo do apóstolo Paulo. E a gente pode, nós somos autorizados a utilizar ele como exemplo de perseverança. Não só como Cristo, mas também como Paulo. E a gente passou aí pelos 4 versículos. E acho que em resumo a gente acabou aprendendo aí com esse texto 3 coisas muito importantes, que é a necessidade da gente pertencer. O fato de que somos salvos e nós precisamos perseverar. Porque por mais que a gente pertença, por mais que a gente saiba que nós somos salvos em Cristo Jesus, a gente precisa perseverar na fé. Por mais que haja oposição, por mais que o mundo queira nos distrair. E quando a gente entende a mensagem do Evangelho, nós nos arrependemos dos nossos pecados. E a gente entende que a gente não é só brasileiro. Ou, como os nossos irmãos filipenses, eles não são só cidadãos romanos. Eles são cidadãos do reino. Eles perseveram como nós perseveramos em meio ao sofrimento. Isso acarreta na esperança que Jesus vai voltar para nos buscar. Nós entendemos como devemos viver a vida com base no Evangelho. E aí a gente precisa fazer como a gente faz na ceia, a gente precisa avaliar o nosso coração. É um hábito que a gente perdeu um pouco, que é da meditação. A gente pegar um texto, a gente ler aquele texto, a gente ruminar aquele texto e avaliar o nosso coração com base nele. E a gente está lendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem impacto no nosso coração se a gente também deixar, e se a gente abrir o nosso coração. A gente precisa avaliar. Com relação ao pertencimento, o quão marcado está no nosso coração a consciência de que não pertencemos para satisfazer as nossas planos, pretensões, objetivos. E sem menosprezar nossos objetivos, planos, pretensões, sonhos, mas como essa consciência de que nós pertencemos a algo muito maior impacta em tudo isso? Será que minha vida é só para alcançar casa própria, o sonho americano? Tem um vídeo, depois vocês podem até pesquisar, lembrei agora, do John Piper. Ele fala como o sonho americano tem matado uma geração. E ele não é contra, né, os planos de você construir uma casa, mas de você ter uma família, mas esse sonho, esse alvo de uma casa, 2 filhos, um carro, um cachorro, ele falou que tem matado uma geração inteira de jovens, tem matado sonhos de proclamação do Evangelho, sonhos ministeriais, sonhos de alcançar pessoas. E uma geração tem morrido por conta de um sonho que foi colocado por conta de coisas. Nossos sonhos estão baixos perto do que o Evangelho propõe. Nossos sonhos são medíocres perto do que o Evangelho promete. E a gente precisa ter essa consciência. E cada vez mais, qualquer livro de autoajuda que você for pegar, ou qualquer vídeo motivacional que te ajuda a levantar da cama, vai falar para você que a meta da sua vida é ser feliz. Custe a quem custar, custe o que custar,
Você precisa ser feliz. Não é verdade? Desculpa. Essa não é a meta da vida. A meta da vida é agradar a Deus. É glorificar a Deus. E o mais interessante é que quando a gente busca Deus, quando a gente busca satisfazer a Deus, Ele promete nos satisfazer de volta. É promessa, não é, pode ser que aconteça. Não, é promessa. Ele promete nos trazer satisfação, paz, desde que nós busquemos o reino de Deus. Desde que a gente busque ser cidadãos dignos do reino de Deus. Essa satisfação é promessa. E aí você pode falar, mas Dani, eu estou sofrendo, eu estou passando por uma dificuldade. Ele promete satisfação em meio ao sofrimento, em meio à luta que a gente enfrenta. E a igreja, e por isso que eu falei que é tudo em termos de comunhão. A igreja, comunidade, física, é que eu estou falando disso aqui. Física, pessoas reunidas, local, deve sempre nos lembrar disso. Eu não sei vocês, eu preciso disso. Eu preciso estar aqui, e por mais que às vezes dê a preguicinha, porque eu sou humano, eu preciso estar aqui. Eu preciso ouvir da palavra, eu preciso ser confrontado. Eu trabalho na frente do computador o dia todo. Eu preciso olhar alguém ao vivo. Eu preciso ser confrontado com uma palavra de ânimo, de exortação. E eu sou muito exortado aqui na comuna. Muitas vezes, quando eu estou assistindo aqui, ouvindo uma pregação envergonhado. Eu preciso disso. E eu preciso disso porque eu sou humano. E se você é humano, você também precisa. E a comunidade, ela serve para isso, para nos lembrar disso. Se a gente for pelo elemento da salvação, a esperança de tudo que compõe a nossa vida, de todas as áreas da nossa vida, ela está nas mãos de Cristo? Ela está baseada na fé evangélica que Paulo propõe? A gente precisa colocar tudo nas mãos de Cristo. Todas as áreas da nossa vida como um agradecimento à salvação que Cristo nos deu. E com relação à perseverança, as lutas que a gente tem enfrentado são consequências do quê? A gente precisa fazer essa divisão. Porque nós sofremos, nós passamos por lutas. A gente compartilha no pequeno grupo algumas lutas que a gente enfrenta, de desemprego, de dificuldade familiar, de ansiedade, de preocupações. Mas por quê? Qual que é a razão? Por que nós sofremos? A gente precisa fazer a separação. Muitas vezes a gente sofre por oposição, como os filipenses estavam sofrendo aqui. Muitas vezes a gente sofre porque a gente peca. E o pecado ele traz consequências, por mais que a gente seja perdoado, redimido, o pecado ele gera consequências. Por que nós sofremos? Muitas vezes a gente sofre porque a gente sofre uma injustiça. Uma perda de alguém não é justo. E não é porque a gente pecou, acontece, porque a vida é assim. Mas a gente precisa aprender a diferenciar. E a gente precisa, a partir disso, entender se a nossa vida e se o nosso sofrimento, se o que a gente passa está sendo através da missão de proclamação do Evangelho, ou se isso está ajudando a impulsionar a proclamação do Evangelho para as pessoas ao nosso redor e na nossa vida. A gente precisa aprender a diferenciar as coisas. A gente precisa colocar tudo na cruz de Cristo. Clamar para que a gente possa perseverar em meio às distrações que o mundo tem colocado, e são muitas. Muitas distrações. Muitos sonhos rasos. A gente precisa aprender a perseverar, sabendo que Deus vai completar essa obra. Apesar das nossas falhas, apesar da oposição, apesar do sofrimento. E tem um texto que eu até separei de Romanos, está no capítulo 8. A partir do versículo 35. Romanos 8, 35. E eu queria que a gente tivesse um momento de oração e tivesse como base essa perspectiva que também o apóstolo Paulo está trazendo para a gente. Romanos 8, 35. Quem
nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria que, tendo a perspectiva de que nada vai nos separar do amor de Deus, e de que o amor de Deus tem que permear todas as áreas da nossa vida, eu queria que a gente tivesse um momento de oração. Eu queria orar para que Deus enche o nosso coração de amor pela igreja, pela comunhão. Eu preciso que Deus me encha de amor. Eu não sei vocês, mas às vezes me falta. Eu preciso que Deus haja no meu coração e coloque amor. Para que Ele coloque essa convicção de salvação no meu coração, dia após dia. Sabendo que sempre que eu pecar, que eu falhar, eu posso voltar. Se você está vivo, se você está aqui, é porque a gente pode voltar para Deus. É porque a gente pode ir até Deus e clamar por perdão. E eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, se talvez você nunca teve um contato com o Evangelho, ou nunca se decidiu por Cristo, em confiar, em depositar a sua confiança na fé evangélica que Paulo colocou aqui. Talvez hoje seja o seu dia, você esteja entendendo que você é pecador, que você precisa de Deus, que você pecou contra Ele, só que a gente tem uma esperança. Cristo, que passou por tudo que a gente falou, Ele veio aqui, Ele morreu pelo seu pecado, pelo meu pecado. Ele promete que se nos achegarmos a Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele pagou a nossa dívida diante de Deus. E Ele nos salva da condenação, nos salva da morte, desde que nos arrependemos e coloquemos nossa confiança nele. Essa é a promessa do Evangelho. Então eu também queria orar para que, se você não estiver em Cristo, que você se coloque aos pés de Cristo. E que Ele nos ajude a perseverar. Nós precisamos ficar firmes. Nós precisamos seguir. A vida cristã, a sua e a minha vida cristã vai durar enquanto nós estivermos vivos. Esse é o nosso prazo, essa é a nossa luta. São os anos das nossas vidas. E eu espero que, no fim de cada um aqui, nós possamos chegar lá na frente e saber que nós ficamos firmes. Que nós perseveramos. Que nós chegamos até o final, que a gente cruzou ali a faixa, né? O final da corrida. E a gente permaneceu firme na fé. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Pai, pelo amor que o Senhor tem colocado em nosso coração, por estarmos aqui, por ouvirmos Tua palavra, por cantarmos juntos. E Deus, enche o nosso coração. Essa palavra que o apóstolo Paulo trouxe aos nossos irmãos em Filipos, que ela possa queimar no nosso coração. Que o Senhor nos dê convicção, Pai, de que pertencemos à Igreja de Cristo, de que nós somos salvos pelo Senhor e de que nós vamos perseverar até o fim. Pai, nos dá isso e coloca no meu coração, coloca no coração dos meus irmãos, nos enche de amor pelo Senhor. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa porque, Pai, muitas vezes nós somos teimosos, nós pecamos e queremos nos justificar. Nós queremos resolver nossos problemas sozinhos. E, Deus, que nós possamos colocar nossa confiança em Ti. Nos dê comunhão, Pai. Nos ajuda a confessar nossos pecados uns aos outros. Nos ajuda a compartilhar nossas lutas, compartilhar nossas alegrias e que possamos ser genuínos nisso, Deus. Dê convicção, Pai, de que meus irmãos e eu somos salvos no Senhor, Pai. E se, porventura, alguém que está acompanhando, Pai, esse culto online ou está aqui e não entendeu, Pai,
não entendeu que precisa estar aos seus pés, que o Senhor possa convencer, porque nós sabemos que é o Teu Espírito Santo que convence. E se caso o Senhor esteja convencendo, ajuda, Pai, a colocar os pés da cruz todo pecado, todo arrependimento, e que Teu nome seja glorificado através da salvação, Pai. E nos ajuda a perseverar, ajuda meus irmãos a perseverar, Pai. Cada um aqui está passando pela sua luta pessoal, está passando pelas suas adversidades, perdas, perseguições, problemas, Pai, familiares, financeiros, pessoais, psicológicos. Deus, tem misericórdia, nos ajuda a passar por tudo isso, olhando para a cruz, Pai, olhando para o Senhor e para a esperança de que um dia tudo isso vai acabar e nós vamos estar com o Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.